O dia 1º de maio marca o Dia Internacional do Trabalhador e nós de Protos preparamos para você uma aula explicando por que os direitos humanos incluem o direito do trabalhador e o porquê que existe toda uma organização internacional para poder protegê-lo. A Organização Internacional do Trabalho surgiu em 1919 para poder fazer com que surgissem normas internacionais de direito internacional, sim, direito internacional, para poder proteger os direitos do trabalhador fora de um país específico, mas para poder expandir e dar verdadeiramente um caráter de direitos humanos a estes direitos. As convenções internacionais de trabalho são criadas pela OIT e elas têm um papel muito significante no direito internacional e no nosso direito também. Porque cada uma dessas convenções, elas tratam de assuntos específicos e elas se fazem valer naqueles países onde o seu representante, juntamente com o parlamento e o congresso, assumem o compromisso de não só internalizá-las, mas assumem o compromisso de também fazer com que o Estado venha garantir aquelas determinações que se praticarem no interior daquele país. Pois é, aqui no Brasil acontece da mesma forma. Nós somos participantes de várias convenções internacionais e da mesma forma que nós somos participantes dessas convenções, cada uma delas tem papel de lei supralegal, de lei não, de norma supralegal. Pois é, porque o que acontece? Há no nosso ordenamento jurídico uma organização. Em primeiro lugar vem a Constituição, abaixo da Constituição vem as normas supralegais. As normas supralegais são aquelas que possuem caráter superior às leis. São leis, são normas, são comuns, mas têm poder e têm valor superior às demais leis que são editadas pelo nosso Congresso. Pois é, esses tratados que vêm da OIT, por tratarem de direitos humanos, que nós já vimos que os direitos dos trabalhadores são direitos humanos, por tratarem de direitos humanos, essas convenções têm poder supralegal. E é disso que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Nós temos as convenções internacionais da OIT, números 148 e 155, que tratam da insalubridade e da periculosidade. E também temos a convenção número 132, também da OIT, que trata do direito às férias. Resta-nos saber o que deve prevalecer, se essas convenções, se a CLT. Para tanto, nós temos que também saber qual é a natureza jurídica dessas convenções, quando elas foram internalizadas em nosso ordenamento jurídico, com que status jurídico foi recebida. O RE, Recurso Extraordinário número 466-343, resolvido no STF, Promanado de São Paulo, deu o status jurídico ao Pacto de São José da Costa Rica e norma supralegal. Pacto esse que veicula direitos fundamentais, na forma do parágrafo 2º do artigo 5º de nossa Constituição. Então, desde o dia 3 de dezembro de 2008, quando então foi resolvido pelo STF, nesse RE, Recurso Extraordinário 466-343, que o Pacto de São José da Costa Rica tem natureza jurídica de norma supralegal, nós passamos a entender, a doutrina e a jurisprudência passaram a entender que todos os pactos internacionais, todos os acordos internacionais, todas as normas internacionais que veiculem direitos fundamentais e que são assimiladas na forma do parágrafo 2º do artigo 5º de nossa Constituição, combinado com o artigo 47, também de nossa Constituição, que estabelece o quórum de maioria simples para a aprovação desses instrumentos, tem natureza jurídica de norma supralegal, com a seguinte consequência: revoga toda a legislação interna que com ele se incompatibilize e também paralisa a Constituição. Portanto, agora nós podemos falar sim da natureza jurídica das convenções números 148 e 155, que tratam da insalubridade e da periculosidade, e 132, todas da OIT, que trata, essa última, do tema férias. Nós sabemos que a CLT, no artigo 147, estabelece o direito às férias proporcionais, isto é, o empregado que não consegue cumprir o período aquisitivo de 12 meses é demitido por justa causa, por exemplo, perde o direito às férias proporcionais.
na forma do que estabelece o artigo 147 da CLT. Só que o artigo 4º da Convenção número 132 da OIT estabelece o contrário, no seguinte sentido: determina que todo empregado que ainda não tenha cumprido o período aquisitivo, caso tenha o seu contrato de emprego rompido, e não fala qual é a modalidade de ruptura desse contrato, terá assegurado o direito às férias proporcionais. Então, como a nossa Convenção 132 da OIT diz mais do que a CLT, diz mais e melhor para o empregado do que a CLT, na forma da segunda parte do caput do artigo 7º de nossa Constituição, que estabelece o princípio da norma mais favorável em nosso ordenamento jurídico como mentor, como gerenciador do direito do trabalho, prevalece assim a norma esculpida na Convenção 132, isto é, independentemente da razão ensejadora do término do contrato de emprego, o empregado sempre terá direito às férias proporcionais. Não obstante, alguns tribunais regionais e algumas turmas do TST ainda dispõem diferente. Mas é assim que deve ser, porque foi assim que o STF resolveu em 3 de dezembro de 2008. E ainda temos no parágrafo 2º do artigo 193 da CLT, que estabelece que quando o empregado trabalhar em um ambiente tamanhamente desequilibrado, a ponto de ele ter direito ao adicional de insalubridade, artigo 192 da CLT, e adicional de periculosidade, artigo 193 da CLT, esse parágrafo 2º manda que o empregado opte por aquele que seja mais favorável financeiramente falando. Só que essas convenções 148 e 155 da CLT, que dispõem da mesma matéria, não mandam que o empregado opte por nenhum dos dois, estando desequilibrado o meio ambiente do trabalho e possibilitando que esse empregado tenha acesso ao adicional de insalubridade e de periculosidade. Essas convenções estabelecem que o empregador deve pagar esses dois adicionais. Então, mais uma vez, a CLT sendo derrogada, ou seja, revogada parcialmente no parágrafo 2º do artigo 193 por essas normas internacionais que já foram internalizadas, evidentemente, com status jurídico de norma supralegal.